Olá, pessoal. Vamos, então, desenvolver a nossa AD2, disciplina de Introdução à Informática, onde nós vamos desenvolver utilizando o LibreOffice Calc. Muito bem, então eu vou começar já compartilhando aqui, nossa tela. Vou compartilhar aqui a tela inteira, tela compartilhada. Bom, vamos para o nosso enunciado, está aqui, AD2. Muito bem. Nós vamos construir esta planilha aqui, ó. Deixa eu já me posicionar aqui. Esse é o modelo da planilha que nós vamos utilizar. Eu, inclusive, já capturei essa tela. Opa, não é essa. Já capturei essa tela aqui, né? A gente vai estar sempre dando uma olhadinha nesse nosso modelo. Nós temos aqui o enunciado. Eu tenho já o ensaio que eu fiz. Eu vou abrir isso aqui. Então, a nossa planilha, ela vai ficar desse jeito aqui, uma vez construída, né? Então, esse aqui foi o ensaio que eu fiz. A gente vai construir exatamente isso aqui. Vamos seguir esse enunciado aqui. Opa. Vamos aqui, ó, seguir esse nosso enunciado da D2, onde a gente tem aqui uma série de itens que a gente vai desenvolver. Todos esses itens aqui, ó, a gente vai desenvolver. Cada linha da planilha é definido aqui no enunciado. E, ao final, depois do modelo que é apresentado, tem aqui as pontuações. A gente vai... Essa D vai ser avaliada segundo essas pontuações aqui. E esse aqui é o modelo que a gente vai utilizar. Muito bem, então, vamos lá. A gente vai começar considerando isso aqui. Só que eu vou deixar aberto aqui esse nosso modelinho aqui, que a gente vai trabalhar de acordo com esse modelo. Então, eu vou focar, inicialmente, para a gente poder ganhar tempo, na construção da planilha de acordo com esses dados aqui. Depois a gente checa como é que está lá no enunciado, o que está sendo pedido, tá? Como eu disse para vocês, eu já estou aqui com o Calc aberto. Eu vou abrir uma outra instância. Vou vir aqui, eu digito LibreOffice Calc. Clico aqui, ele abre uma nova instância. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, né, para a gente poder trabalhar. Ok? Eu já vou começar já salvando o arquivo. Aqui no enunciado, ele diz que a gente precisa salvar esse arquivo. Vamos ver aqui onde está. Vamos lá. Deixa eu pesquisar aqui por nome. Eu vou chegar mais rapidamente lá. Aqui, ó. O arquivo vai ser nomeado dessa forma: AD2, traço seu nome, traço curso. Então, a gente já vai começar fazendo isso. Já venho aqui, ó. Arquivo, salvar como. E eu vou salvar nessa pasta aqui, que eu já salvei os meus outros testes. Venho aqui, seleciono a pasta. E o nome do arquivo vai ser AD2, traço. Vamos colocar aqui aluno, traço, o curso. Vamos colocar assim, curso de física. Tá? Física. A extensão, automaticamente, ele já vai considerar como ODS, tá? Então, salvei. Esse é o nome que aparece agora lá na barra de título. Então, vamos já iniciar a construção da nossa planilha, com base nesse modelo. Lá na primeira linha, a gente vai colocar aqui, ó, detalhe, deixa eu comentar aqui rapidamente. A versão do LibreOffice que eu estou utilizando é essa aqui, ó, 7.2.0.4. Se você tiver uma versão superior, você não vai ter problema nenhum, tá? As funções aqui são muito parecidas, talvez algumas melhorias, mas com essa minha versão aqui eu vou conseguir desenvolver numa boa e você vai seguir esse nosso passo a passo aqui sem problema nenhum, tá? Muito bem. E, antes de começarmos, vamos comentar aqui a ideia da planilha. Na planilha eu tenho as linhas e tenho as colunas. Isso é uma planilha eletrônica. A interseção das linhas com as colunas nós chamamos de células. Por exemplo, aqui eu tenho a célula A1, aqui eu tenho a célula C5,
é 6, e assim sucessivamente. Tá? Com isso, a gente já pode começar o desenvolvimento. Vamos lá. A primeira linha, a gente vai colocar aqui, ó, Introdução à Informática. Então, vamos lá. Aqui na primeira célula, eu vou preencher com esse conteúdo. Introdução à Informática. Tudo bem. Bom, esse conteúdo aqui, olha, de acordo com o nosso modelo, ele vai ocupar até a coluna M. Então, eu vou selecionar, vou pressionar a tecla Shift, setinha para a direita, e assim vou selecionando todas as células até chegar na coluna M. Quando chega lá, eu clico aqui nesse botão, que significa mesclar, mesclei, e vou já colocar um negrito aqui, né? Já vou colocar um negrito. De acordo com o enunciado, eu vou até seguir aqui de uma vez, para a gente poder ganhar tempo nessas formatações aqui, ó. Vamos considerar já o seguinte, olha, o título dessa coluna, o título, ele vai ter, formatar a linha de título, ele tem, deixa eu ver aqui no modelo, olha, esse título aqui, ó, formatar a linha com o nome da disciplina, como Time News Roman e negrito 14. Então, aqui eu vou colocar tipo da fonte, Time News Roman, tamanho 14. 12, opa. Time News Roman, ok. E aqui ele pede para colocar também, formatar a linha com o nome da disciplina em negrito, tamanho 14. E as demais linhas, elas terão o tamanho da fonte 12, do tipo Arial. Então, vamos considerar aqui, olha, eu tenho, por exemplo, eu tenho até a M, né? Imagina que, de acordo com o meu modelo, eu tenho 8 linhas. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui, essas 8 linhas, eu já vou selecionar aqui, ó, tipo Arial, vou dar Enter, tamanho 12. Muito bem, assim já fica bem formatado. Então, vamos lá. Segunda linha, vamos seguir aqui, ó. Tem esses títulos. Então, eu tenho o nome, EP1, AD1, N1. Vamos lá. Primeira célula, nome, coisa. Opa, peraí que eu esqueci de uma coisa aqui, ó. Nessa segunda linha, na verdade, vai entrar isso aqui, ó. Quantidade mínima de presenças necessárias para aprovação. Então, já que eu comecei a escrever aqui uma linha, se for necessário a inserção de uma nova linha, eu seleciono a linha, clico com o botão direito e vem inserir, ele insere uma nova linha. Ok, nessa primeira célula, agora sim, agora eu vou digitar quantidade mínima de presenças. Quantidade mínima de presenças necessária para aprovação. Necessária para aprovação. Ok. Bom, aí, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver a formatação dessa linha? Formatar a linha, quantidade das células. Não, aqui eu não vou ter negrito, né? Aqui eu não tenho negrito. Então, eu vou selecionar aqui, ó, essa célula, ela vai ocupar até a coluna G. Então, vou selecionar aqui até o G, vou tirar o negrito e vou mesclar, só que eu vou alinhar aqui à esquerda. Tá? Muito bem. E aí eu vou colocar aqui, ó, colocar 2 pontos, e nessa célula, eu vou diminuir aqui, aliás, eu vou diminuir aqui do nome, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, diminuir aqui, vou diminuir aqui, ok, agora ficou legal. Muito bem, aqui ao lado eu vou colocar um número de presenças de acordo com os fóruns que a gente vai ver. Inclusive, eu vou centralizar aqui, né, para ficar legalzinho. Aliás, eu vou alinhar aqui à esquerda.
como está aqui no enunciado. Legal. Agora, essa linha aqui, sim, agora eu vou preencher com esses dados. Nome é P1, que vai ser a P1, AD1, N1, AP2, N2, P2, AD2, N2. Então, o que está aqui, e aqui vai entrar a N3. Muito bem. Presenças. Próxima situação. Depois a P3. Depois nota final. Depois situação final. Tudo bem. Então, vamos lá, vamos diminuir um pouquinho. Peraí. Vamos lá aqui, ó. Letra A, B, P1, AD1, N1, AP2, AD2, N2, H, F, AD2, GN2, opa, cadê a G? A G sumiu aqui, ó. F, a G tá aqui, ó. G, N2, N3, presenças, situação, AP3, NF, e finalmente situação final. Essa aqui não existe. Deixa eu limpar isso aqui. Ok. Aqui vai diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Legal. Então, vou preencher aqui alguns dados para a gente poder dar uma formata depois, né? Vou colocar aqui a Maria da Silva, vou colocar os nomes todos, Maria da Silva, João Santos, Mário Souza, Ana Maria Oliveira, Ana Maria Oliveira, José dos Santos Silva, dos Santos Silva. Olha só, eu quero ajustar o tamanho dessa coluna, para isso, o movimento do indicador do mouse até a interseção entre as colunas A e B, quando o indicador do mouse se transforma numa seta dupla, eu vou e dou um clique duplo. Clique duplo, ele já ajusta aqui o tamanho da coluna, beleza. Ok. Então, o que ele pede para eu fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar todas essas células aqui e vou centralizá-las, tá? Aqui, ó, eu tenho aqui o atalho para o alinhamento ao centro, cliquei aqui, vou ajustar aqui o tamanho da situação final, vou aumentar aqui um pouquinho, assim ficou legal. Muito bem, ele pede para que eu faça aqui o seguinte, olha, essa linha com os nomes das disciplinas, olha, formatar a linha com os títulos das colunas com o preenchimento de cor de fundo cinza em negrito. Então, aqui, ó, fundo cinza. Para eu colocar o fundo cinza, vou colocar o negrito já de uma vez, clicando nesse atalho. Para colocar o fundo cinza, eu clico com o botão direito, vou em formatar células. Aqui eu tenho uma opção plano de fundo. Eu venho aqui e vou colocar esse cinza aqui, ó. Esse cinza, essa cor cinza, aí ficou legal. Vou fazer outra coisa também, vou selecionar toda a planilha, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em formatar células, já vou colocar uma borda, selecionando aqui essa opção quadriculado, né? Cliquei. Legal. Ficou bom, né? Ok. Então, agora, vamos continuar. Vamos agora seguir aqui
esse meu modelo. Então, eu já preenchi a primeira linha, a segunda linha, terceira linha, agora a quarta linha já coloquei um nome. Agora vamos colocar esses valores aqui. Eu vou colocar de acordo com o modelo. É claro que a solução final tem que ser valores aleatórios. Só para a gente poder dar uma conferida com o modelo, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá, Maria da Silva 510, 5, 10, AP1, AD1, AP2, 5, 10 também, 10 para AD2. As colunas N1 e N2 serão calculadas. Então, vamos lá. As notas de José Santos, 6 e 5. Vou preencher rapidinho. Aqui, 7 e 5. Mário Souza, 5, 5, 7, 7. 5, 5, 7, 7. Ana Maria, 3 e 6. E 4 e 2. Muito bem. Ok. N1, N2, N3, todos serão calculados. Presenças, já vou colocar de uma vez aqui, ó. As presenças aqui, ó. Da Maria, 3. Do João, 4. Do Mário, 5, 7, 2. 5, 7 para Ana e 2 para o José. Tá, ok? Tá? Bom, me parece que está tudo centralizado aqui, né? Eu vou centralizar todos esses dados aqui. Então, vamos lá. Vamos selecionar tudo aqui, ó. Selecionei todas essas células, cliquei com o botão direito, venho aqui em formatar células. Opa! Esse caso é mais simples, eu quero só centralizar. Então, clico aqui, ó, nesse atalhozinho aqui. Ok? Agora, observe que todas as notas aqui, ó, todas essas notas, elas são formatadas com uma decimal, uma casa decimal. Toda, inclusive a P3 e a NF. Então, eu venho aqui, ó, vou selecionar aqui, olha, não tem a nota do José dos Santos, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. Agora sim. Ok. Então, agora eu vou selecionar todas essas notas, vou clicar com o botão direito, eu venho aqui em formatar células, eu venho aqui em números, e vou colocar aqui uma decimal. Ok, já está uma decimal. Bom, falta ainda formatar aqui, ó, a P3, né? Olha só que interessante. Um recurso que eu posso utilizar aqui, um recurso que eu posso participar aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui. Rapidinho. Só uma coisa. Ok. Agora sim, agora vamos continuar aqui. Onde que a gente estava? Tudo bem. Vou fazer o seguinte, olha, aqui para P3, eu vou copiar a formatação dessa célula. Então, eu posso vir aqui, ó, nessa opção, clonar a formatação. Se eu clicar aqui em clonar a formatação, eu posso vir aqui, ó, nessa P3, ó, clico, olha só que legal, arrasto aqui, legal. Né? No caso, por exemplo, esse aluno aqui, o João Santos, ele teve uma nota 3 aqui, ó. João Santos, ele teve uma nota 3. Se eu colocar 3 aqui, observe que já está formatadinho. Né? No caso aqui, Ana Maria, ela teve 9 na P3. Então, se eu colocar 9, esses valores aqui terão que ser informados, você vê que já está tudo formatado. As NF aqui também já estão todas corretamente formatadas, todas essas células. Muito bem, então vamos continuar agora. Então, agora, a gente começa a já calcular os valores. Agora, vamos calcular a N1. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, olha. Os critérios com relação ao cálculo das médias são esses aqui. Vou dar uma passada rapidamente, e depois a gente vai direto para a prática. No caso da N1, como é que a gente considera? A gente calcula 60% da P1 mais 40% da D1. Isso aqui é uma média ponderada.
A N2 é a mesma coisa, 60% da P2, 40% da D2. Calculado aqui, ó, N1 e N2, eu vou para calcular N3. A N3 é uma média aritmética simples. Somo N1 e N2 dividido por 2. Beleza. A média do aluno é calculada pela N3. Agora, se a N3 for maior ou igual a 6, e se o aluno obteve as presenças em pelo menos 4 fóruns, esse aluno está aprovado, tá? Automaticamente. Agora, se ele tiver menos de 4 presenças, ele vai estar reprovado, independente de qualquer coisa, independente das notas. Agora, se ele conseguiu as presenças, mas não conseguiu uma nota a partir de 6, maior ou igual a 6, ele tem que fazer o quê? Uma terceira avaliação, chamada P3. Bom, aí o cálculo da nota final envolve o quê? 60% da P3 e 40% da N3. Essa nota anterior calculada. Se ele conseguir uma nota, a nota final for maior ou igual a 5, ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Então, eu vou reproduzir exatamente esse cenário aqui na construção da planilha. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar por aqui, ó, no caso da N1. Como essa vai ser uma primeira fórmula que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer isso nesse bloquinho de notas aqui. Tá? Então, considere que eu vou digitar a fórmula dentro dessa célula. O que eu vou fazer? Bom, eu coloco aqui, ó, igual, sempre começo assim. Eu quero agora calcular 60% da P1, 40% da D1. Como é que eu vou fazer? Eu quero, olha, a célula B4. Então, a célula B4 vezes 0,6, 60%, mais 40% da D1. Né? Então, o que eu vou considerar aqui? Ó? Célula C4. Então, olha, C4 vezes 0,4. Observe o seguinte, olha, o nível de precedência. Como eu tenho aqui uma multiplicação e depois uma adição e uma outra multiplicação, primeiro, a ordem de precedência, ele multiplica primeiro para depois somar as multiplicações. Então, eu posso ficar tranquilo, eu não preciso colocar parênteses aqui. Eu até poderia colocar parênteses aqui, eu poderia fazer isso. Tá? Poderia fazer isso. Mas é desnecessário porque vale aqui as regras da matemática. Então, eu vou apagar isso aqui, vocês já entenderam. Okay? Seleciono isso aqui, vou dar Ctrl C, como se eu estivesse digitando aqui dentro. Mas eu gosto sempre de digitar nessa área de linha de entrada aqui. Ó. Vou dar um Ctrl V, vou dar um Enter e está lá. A N1 da Maria da Silva. Bom, para não repetir essa fórmula aqui, para não ter que digitar novamente, o que eu faço? Eu simplesmente copio por referência. O que é copiar por referência? Movimento, indicador do mouse, olha, até o canto inferior direito. Quando o indicador do mouse, que é a setinha, se transformar numa cruz, eu clico e arrasto para baixo. Automaticamente ele copiou as fórmulas por referência, ou seja, a mesma fórmula que eu tinha aqui, olha, para Maria, é a mesma que eu tenho para o José Santos, apenas mudou a referência. Aqui agora, a referência aqui é o que é? É a coluna B e a coluna C. Anteriormente, a minha referência era, ou melhor, aqui a referência era coluna B5 e coluna C5. Agora, anteriormente, eu tinha qual referência? B4 e C4, tá? Respectivamente, para P1 e a D1. Ok? Vamos para N2 agora. Para não ficar repetindo, digitando de novo, eu vou copiar isso. Já vou fazer isso, vou alterar aqui de uma vez, olha. Vou alterar aqui. No caso da N2, eu vou considerar P2, vai ser o E4. Então, aqui vai ser E4. E a D2 vai ser F4. Ok? Seleciono, Ctrl C, venho aqui, ó. Estou na linha de comando, de entrada, dou Enter, ok. Venho aqui, seleciono, clico, arrasto para baixo, está lá copiado por referência. Muito bem, agora vamos para a fórmula da N3. Como é que a gente faz para calcular a N3? A gente calcula assim, ó. Média aritmética simples. Nesse caso,
eu vou mostrar para vocês o uso de uma função. Para a gente utilizar a função, nesse caso especificamente, somente nele, eu vou utilizar aqui ó, esse assistente de função. Ele é uma mão na roda. Eu dou um clique nele aqui, ó. Uma vez selecionada a célula, eu clico aqui no assistente de função. Eu tenho aqui várias categorias de fórmulas, tá vendo? Por exemplo, eu tenho aqui ó, as estatísticas, tá? Por exemplo, aqui nas estatísticas eu tenho a média, que é a que eu vou usar. Eu tenho, por exemplo, lógico, que são as condicionais, que eu vou utilizar ainda nessa apresentação, né? Aqui ó, as estatísticas, ou então eu vou para todas. Se eu já souber o nome dela, como eu sei que o nome que eu vou utilizar é média, eu já digito aqui média, ele já traz para mim, ó. O legal do assistente é que ele faz o seguinte, ele já faz um preview aqui de como é que seria a minha fórmula. Então ele coloca aqui, média, eu tenho que entrar com 2 números, olha. Média de 2 números, ou 3, ou 4, ou 5, eu coloco ponto e vírgula entre os números. Se eu quiser uma faixa, uma sequência de números obedecendo uma mesma linha, eu utilizo 2 pontos. Tá? Eu posso utilizar os 2 pontos, e aí eu coloco uma faixa, não preciso ficar indicando todas as células. Uma faixa de células, 2 pontos. Se eu for indicar as células, ponto e vírgula. No caso aqui, eu vou utilizar o ponto e vírgula, porque eu quero o quê? Eu quero a média aritmética simples de N1 e N2. O que eu vou fazer aqui no assistente? Eu vou, próximo, avanço. Ele pede o primeiro número, vai ser o quê? Ó? D4, que é a célula correspondente a N1. Qual a célula correspondente a N2? É a G4. G4. Olha só como é que ele já montou aqui a fórmula. Olha, se eu der um OK, tá lá, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, vou jogar no bloco de notas, só para poder melhorar aqui um pouquinho o visual. Olha só, tá vendo? Olha lá, igual a média, que é a função. E aqui, olha, essa função tem os 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a primeira nota, o segundo parâmetro é a segunda nota, ele vai fazer a média, vai somar essas 2 notas e dividir por 2. Tá? A função nada mais é do que algo que a planilha eletrônica, no caso, o LibreOffice Calc, ele já constrói algumas fórmulas de forma automática. E ele constrói utilizando essas funções, tá? Média é um exemplo delas. Ok? Muito bem. Então, está aqui, ó. Já calculei a média da primeira, então eu venho agora, copio por referência, estão lá as N3 já calculadas. Muito bem. Vou fazer o seguinte aqui, olha, deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dessas colunas aqui. Vou diminuir essa. Tá vendo? Vou dando um clique duplo nessas interseções, ele vai ajustando, tá vendo? Aqui, ó. Aqui as presenças também. Aqui também é T3. Depois a gente vai ver aqui essas 3 colunas que a gente vai preencher daqui a pouquinho. Bom, deixa eu aumentar aqui o tamanho do nome, só para poder fechar aqui essa parte de quantidade de presença. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para aprovação. Observe aqui, ó, agora ficou legal. Deixa eu voltar só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ficou legal. Muito bem, agora vamos considerar aqui a situação. Legal. Para a gente poder calcular a situação, ou melhor, para a gente definir a situação, o critério é o seguinte, a gente já leu no início, se o número de presenças do aluno for menor que 4, ele tem que participar em 4 fóruns para estar aprovado. Então, aqui a gente considerou 4 fóruns. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nessa coluna I aqui tem o número de presenças, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos considerar aqui a Maria da Silva. A Maria da Silva ela está reprovada. Por quê? Porque ela teve 3 presenças, ela tinha que ter 4. Então, independente da nota da Maria da Silva, ela está reprovada. Assim como o José também. Só que eu vou construir a fórmula para essa célula e depois vou copiar para baixo, por referência. Vai valer para todos. Só que nesse caso aqui, para a gente poder calcular, para a gente poder definir, eu vou utilizar uma função condicional. Tá? Se eu for aqui no assistente, olha, eu vou colocar aqui, ó, categoria lógico, e tem aqui o C. É o que a gente vai utilizar.
Qual que é a característica dessa condicional? Essa condicional é assim, ó, deixa eu montar aqui embaixo, ó, eu vou colocar assim, ó, igual, aqui vai entrar um C, abro parênteses, eu vou ter 3 parâmetros, abro espaço, ponto e vírgula, abro espaço, ponto e vírgula, abro aqui, fecho, tenho 3 parâmetros. No primeiro parâmetro entra o teste. O segundo parâmetro, o valor então. O terceiro parâmetro é o valor contrário, ou o valor senão. Ok? Muito bem. Eu não vou usar o assistente, tá? Eu vou fazer direto, e a gente vai fazer direto aqui, ó. Opa. Aqui, a gente vai fazer aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o teste. Qual vai ser o teste? O teste é o seguinte, olha, se o número de presenças aqui da Maria, que a gente está considerando essa célula aqui, tá? Célula J4. Se J4 for menor do que 4, ela está reprovada. Ponto final. Reprovado, o aluno está reprovado. Caso contrário, vamos considerar, isso não é verdade, existem outras situações. Esse aluno estaria aprovado. Se eu for utilizar isso aqui, ó, Ctrl C, vou pegar para cá, vou clicar aqui na entrada, Ctrl V, vou dar Enter, tem um problema aí. Vamos analisar aqui, ó, J4, opa, peraí. Aqui não é J4, aqui é I4, tá? Então, vou melhorar isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vamos ter aqui, ó, é I4, tá? I4, que é a coluna referente ao número de presenças. Então, seleciono, Ctrl C, vem para cá, ó. Aqui, ó, na entrada dessa célula, vou dar um Ctrl V, vou dar um Enter, agora sim, ele está reprovado. Vou copiar por referência. E tem lá os 2 reprovados, a Maria e o José. Agora, esses alunos aqui não estão aprovados não, viu? Estão aprovados não. Por quê? Porque a nota do José Santos foi 6. Aliás, deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Deixa eu apagar, vamos fazer de conta que eu ainda não sei a P3. Qual o valor da P3? O José Santos, olha, eu não sei se ele passou, porque ele foi aprovado no critério presenças, mas no critério notas, a N3, olha, ele vai para a prova final. Agora, o Mário Souza, sim, ele teve uma nota 6, a nota 6, ele está aprovado. Qual o critério? N3 maior ou igual a 6, está aprovado. E é o caso, está aprovado mesmo. No caso da Ana Maria, ela teve 3,7, ela vai também para P3. Então, o que acontece? Eu vou voltar para cá e vou fazer o seguinte. Se o número de presença for menor do que 4, está reprovado. Caso contrário, ele está aprovado? Não. Aqui eu vou encadear uma nova funcional C, para avaliar se ele vai para P3. Ok? Então, eu vou perguntar o seguinte aqui, ó. Se a minha estratégia sempre é a seguinte, eu abro parênteses e fecho. Aqui eu já coloco aqui um espaço, ponto e vírgula, outro espaço, ponto e vírgula. Eu sei que tem que entrar 3 parâmetros aqui. Eu vou perguntar o seguinte, ó. Qual o próximo critério? Se o número, se a N3 desse aluno, for maior ou igual a 6, ele está aprovado e ponto final. Então, eu vou perguntar o seguinte, ó, N3, estou considerando aqui a Maria da Silva, tá? H4. Se H4 for maior ou igual a 6, ela está aprovada. Então, ó, aprovado. Nesse caso, sim. Agora, caso contrário, prova final. Prova final. Fecha um parênteses, fecha aspas. Ok, agora olha só como é que vai ficar isso aqui. Ctrl C. Eu venho aqui, ó, a Maria da Silva, na célula J4. Olha, vou copiar aqui a nova configuração. Vou dar Enter. Ela continua reprovada, né? Agora eu vou copiar por referência para os demais. Agora sim. Olha só. Somente o Mário está aprovado.
A Maria e o José estão reprovados. Agora, o João e a Ana Maria, elas vão fazer a prova final. E aí eu vou precisar de saber o seguinte, qual vai ser o valor da P3. Vamos lá, vamos seguir o nosso modelo aqui. Aqui, ó. No caso do João, ele tirou 3 e da Ana 9. Então, o João aqui foi 3 e a Ana foi 9. Agora, eu vou calcular aqui a nota final. Para calcular a nota final, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos considerar sempre aqui a Maria, tá? Depois eu copio por referência, muito embora ela já esteja reprovada, né? Bom, a nota final, qual que é a regrinha? Vim aqui para... Opa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer aqui. Deixa eu apagar isso aqui, esses primeiros aqui. Deixa eu jogar aqui para baixo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer essa fórmula aqui da nota final. Nota final vai ser igual. Eu preciso considerar 60% da P3. Então, K4. Então, ó, aqui vai ser K4 vezes 0,6 mais N3. 40% da N3, ó, que é o H4. Então, ó, H4 vezes 0,4. 40%. Aqui. Vou selecionar isso aqui, Ctrl C, eu colo aqui, seleciono aqui a célula, venho aqui no valor de entrada, Ctrl V, dou Enter, 2,8. Essa foi a nota, né, dela. Deixa eu copiar por referência, só que é o seguinte, ela já estava aprovada. Nesse caso aqui, ela não tem, né, essa nota final, né? Nem ela, nem o José. Esse cara aqui já está aprovado. Só esses dois aqui que eu estou considerando. Tá? Só estou seguindo o nosso modelinho aqui, ó. Seguindo o nosso modelinho aqui. Tá ok? Então, olha, se eu for copiar aqui por referência, ó. Opa. Peraí, vou fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui por referência, e jogar para cima, e jogar para baixo, isso aqui, né? E poderia deixar isso, só que para poder ficar fiel aqui no enunciado, eu vou colocar aqui, eu poderia colocar um tracinho, né? Nota final aqui, eu vou colocar um tracinho. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Só para poder ficar bem legal isso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Para ficar uma coisa bem automatizada, tá? Eu venho aqui. É o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu só vou calcular isso aqui se isso aqui tiver com valor. Se tiver em branco, eu não vou fazer nada. Vou botar um tracinho. Então, eu vou perguntar o seguinte aqui, ó. Se o valor dessa coluna aqui, ó, dessa célula, K4, se K4 for igual a nada, ponto e vírgula, eu vou colocar o quê? Vou colocar um tracinho. Se não, aí eu calculo. Vou colocar a equação. Aí fica uma coisa muito legal, fica bem automatizado, né? Então, Ctrl C, vou colocar aqui, Ctrl V, vou dar um Enter agora, vamos ver. Opa, ficou um tracinho, tá vendo? Vamos ver para baixo, como é que vai ficar? Pô, agora ficou show de bola. Ó. De forma automática, tá? Tipo o nosso modelo aqui, ó. Ficou legal, né? Muito bem. No caso da P3, realmente tem que ser informado, né? Aqui eu não informo nada. Muito bem, então, agora vamos para a situação final. A situação final, qual que é o critério? Vamos considerar aqui a Maria, tá? Olha, se a situação aqui for reprovada, ou se a situação for aprovada, eu só copio os valores para cá. Eu copio isso aqui para cá, eu copio isso aqui para cá. Caso contrário, aí eu vou ter que avaliar a nota final. Se for maior ou igual a 5, está aprovado. Caso contrário, no caso, né, se for maior ou igual a 5, está aprovado. Caso contrário, vai estar reprovado. Tá? Então, vamos considerar isso aqui. Ó. Então,
Vamos colocar aqui, ó, qual que vai ser a definição para a situação final. Vamos aqui. Vamos fazer aqui embaixo. A gente vai fazer o seguinte, vamos começar do zero, meu irmão. Igual C J4. J4 for igual, se J4 for igual a reprovado, se for igual a reprovado, ponto e vírgula, reprovado. Eu vou copiar reprovado para lá. Ok. Ponto e vírgula, e vai entrar o terceiro parâmetro. Caso contrário, eu vou criar uma outra condicional. Se ele for aprovado. Então, eu vou abrir aqui, ó. Colocar meus 3 parâmetros, para não perder o costume, ó. Espaço. Qual o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro vai ser o seguinte, ó. Se o J4, vou copiar aqui só para acelerar, tá? Se o J4 for igual a aprovado, show de bola. Simplesmente copio para cá. Eu vou repassar para cá o aprovado. Agora, caso contrário, aí eu venho para o último critério. Então, aqui eu vou ter um encadeamento de 3 funcionais. Então, agora eu coloco aqui novamente, aqui, ó, C, abre parênteses, fecha parênteses, 3 parâmetros. Qual que vai ser o teste que eu vou utilizar aqui? Aqui eu vou verificar a nota final. Então, olha, quem é a nota final no caso da Maria? No caso da Maria. Aqui, ó, aqui, eu vou fazer o seguinte. Bom, eu vou fazer o teste, porque talvez ele não considere esse caractere especial aqui. Então, se der problema, a gente muda, tá? Vou perguntar o seguinte, ó, vamos considerar a Maria, né? Maria da Silva, L4. Então, se L4 for maior ou igual a 5, eu acho que vai dar problema, gente. Vou fazer diferente aqui. Eu vou eliminar primeiro o tracinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, se L4. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui no modelo aqui. Se L4 não, ele já entrou aqui, ó, ele não vai pegar. Se L4, quero considerar o seguinte, se ele for diferente de tracinho, né? Se ele for diferente, o diferente aqui, ó, pode ser, por exemplo, isso aqui, ó, diferente. Tá? Um sinal de menor e um sinal de maior. Isso, não, eu acho que aqui diferente é interrogação igual. Se for diferente, vamos considerar assim, tá? Melhor, vamos fazer só para ficar mais simples. Se for igual, para vocês entenderem melhor. Se for igual ao tracinho, eu vou considerar o que está aqui na situação. Eu vou botar aqui o J4. O J4. Eu vou copiar o que está aqui. Né? Vou copiar o que está aqui e vou jogar para cá. Aliás, aqui eu poderia até fazer isso, né? Eu poderia ter melhorado isso aqui. Aqui eu poderia ter colocado J4, ele já está como um reprovado. Se for reprovado, vai ser J4. Aí vou, inclusive, reduzir isso aqui, ó, J4. Se o J4 for aprovado, também é o J4. Ele simplesmente vai copiar. Aqui é a mesma coisa. Se for tracinho, ele copia o J4. Agora, caso contrário, aí eu vou verificar se a nota final, né, eu vou criar um outro encadeamento. Abro, fecho parênteses aqui, ó, espaço, ponto e vírgula, 3 parâmetros, né?
Se a nota NF L4, se for maior ou igual a 5, aí o aluno está aprovado. Ok? Caso contrário, o aluno está reprovado. Ok? Vamos ver se vai funcionar? Deixa eu copiar isso aqui tudo. Ctrl C, vou colocar aqui na situação. Copiar aqui, ó. Um Enter, ó. Legal. Funcionou. A Maria está reprovada realmente. Vamos copiar para baixo para ver se vai funcionar para os outros? Funcionou. Ó, o João dos Santos teve presenças um tanto, a P3 dele foi 3, a nota final foi 4,2, abaixo de 5, está reprovado. No caso da Ana Maria, a nota final dela foi 6,9, ou seja, maior ou igual a 5, ela está aprovada. Tá? Então, olha, só recapitulando aqui, tá? O que eu fiz aqui? Ó? Se o J4, quem é o J4? J4 é a situação. Se está reprovado, o que está aqui não é o J4. Eu simplesmente repito aqui para... Porque tudo isso aqui está nessa célula M4. Eu repito o J4 para M4. Se o J4 foi aprovado, eu repito o J4 para M4. Agora, se o J4 for igual ao tracinho, eu também repito, porque ou ele é aprovado, reprovado, ou ele está aprovado. É o caso dos tracinhos. Caso contrário, quer dizer, eu fiz 4 encadeamentos aqui. Aí sim, eu verifico se L4 for maior ou igual a 5, ele está aprovado. Que é o caso aqui da Ana Maria. Caso contrário, que é o caso do João dos Santos, ele está reprovado. Por isso é que funcionou bonitinho. Com isso, a minha planilha está quase pronta. A única coisa que falta fazer aqui agora é o seguinte, é colocar o seguinte, ó, um plano de fundo vermelho, vermelho claro, e uma fonte de letra vermelho escuro, quando ele for reprovado. Quando está aprovado, deixa como está. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. E para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar... Vou aumentar um pouquinho aqui, assim, melhor, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui nessa situação final e vou criar uma formatação condicional. Eu venho aqui, ó, formatar, condição. Menu formatar, opção, opção. Aqui, eu vou ter que definir um estilo para aplicar a minha formatação condicional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cancelar por enquanto e vou criar um estilo. E tem essa característica, o fundo da célula vermelho claro e a cor da fonte vermelho escuro. Para eu poder criar um estilo, eu venho aqui, ó, estilos, F11, gerenciar estilos. Eu pressiono F11, eu clico aqui. Tá? Eu vou criar aqui um novo estilo. Vou criar um estilo chamado nota vermelha. Então, eu clico com o botão direito aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Novo, nome. Eu vou colocar aqui, ó, nota vermelha. E o que esse estilo nota vermelha vai ter? Ele vai ter o seguinte, ó. Plano de fundo, ele vai ter uma cor vermelho claro. Ok. E no caso do estilo da fonte, ele vai ter a cor da fonte vermelho escuro. Esse vermelho aqui, ó. Pode ser esse vermelho aqui, escuro. Tá? Ele vai ficar assim, ó. Vou dar um OK. Legal. Então, ó, tá aqui, ó, nota vermelha. Se eu quiser alterar, eu clico aqui, clico com o botão direito, clico em cima do estilo, clico com o botão direito, vem modificar, que eu posso modificar. Tá? Mas tá tudo certinho. Então, fecha essa janelinha. Lembrando sempre que a nota vermelha, o nome do estilo, fecho aqui. Vamos lá. Selecionei, agora sim, agora selecionei aqui, ó, a célula da Maria da Silva, e vamos aqui em formatar, condição. Agora sim, agora eu vou definir a formatação condicional. Qual é a condição? Eu posso criar várias condições, tá, pessoal? Se eu quisesse colocar aqui o aprovado com letras azuis, fundo azul, poderia fazer também, seria apenas adicionar uma nova condição. Mas como no enunciado ele só pede a questão do reprovado, eu vou vir aqui, ó. Se o valor da célula for igual a
reprovado, né? For igual a, eu digito aqui, reprovado, fecho aspas, ó, tem que colocar entre aspas, e o que está aqui, que eu digitei aqui, tem que ser exatamente como está aqui na planilha, tá? Batendo. E qual o estilo que eu vou aplicar? O estilo que eu vou aplicar vai ser o quê? O nota vermelha, tá aqui, ó. Vai ficar desse jeitinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, ok? Legal. O primeiro deu certo. Vamos copiar para baixo, por referência? Clico aqui e arrasto, ó. Deu certinho. Ficou muito legal, né? Então, a minha planilha está praticamente pronta, né? Vamos visualizar. Opa, vamos salvar aqui, ó. Clica aqui, disquetinho, que eu já dei o nome para ele inicialmente, né? Já salvei como. Depois é só clicar aqui no disquetinho. Venho aqui em arquivo, visualizar a impressão. Olha como é que... Opa, tem que dar uma mexidinha aqui, ó. Eu tenho aqui um rodapé, tenho um cabeçalho, vou tirar isso e vou colocar aqui, ó, o formato, o estilo dessa página, vou colocar como paisagem. Então, eu fecho aqui, venho aqui, ó, formatar, estilo da página, venho aqui, ó, eu vou tirar o cabeçalho, eu vou tirar o rodapé, e aqui na página eu vou colocar paisagem. Eu poderia mudar as margens, mas vou deixar como está, vou dar um OK. Agora sim, vamos ver como é que ficou. Salvo, venho aqui, opa, ainda não ficou legal, né? Ainda não ficou bom. Por que não ficou bom? Por que não ficou bom? Eu não posso mudar aqui. Ah, não, é só aqui que está com 14. Daqui para baixo, tem que ser Arial 12. Vamos mudar aqui, ó. Arial, Enter, e aqui 12. Agora, será que vai? Vamos salvar. Vamos ver aqui de novo, estilo, formatar, estilo, a página. Bom, vamos diminuir aqui essa margem. Ele não pediu isso, tá? Mas eu vou diminuir aqui para ver se melhora aqui. Vamos deixar aqui só um, margem esquerda. Vamos dar um aqui. Vamos ver aqui, vamos salvar. Vamos visualizar a impressão. Ah, agora sim. Agora ficou legal. Agora ele pegou tudo direitinho. Tá lindo, né? Planilha tá ok. De acordo. Vamos conferir? Vamos fechar lá com o enunciado? Vamos lá. Vamos fechar o preview aqui. Aqui tá legal. Rapidinho, tá? Já estamos chegando ao final. Vamos lá para cima. Vamos ver o que foi considerado aqui em cima. Ó. Vamos lá. Na primeira linha, deve ser colocado o nome da disciplina. Colocamos. Na segunda linha, deve ter a quantidade mínima de presenças na disciplina. Aqui, ó. Quantidade mínima de presenças na disciplina. Considerando aqui, nesse caso especificamente, vamos diminuir o nome aqui. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir mais um pouquinho que isso. Considerando, e é 4, né? Aqui o número de participações nos fóruns. Tá? Muito bem, então eu tenho aqui a terceira linha. Na terceira linha, eu vou colocar o nome dos itens referentes a cada coluna, está tudo certinho. A quarta linha, tem as informações das notas de cada aluno, já coloquei as notas tudo direitinho. Na quinta linha, na primeira linha, não deve ser o nome dos alunos, coloquei aqui 6. As duas colunas seguintes, B e C, terão as notas, a B1 e a P1, já coloquei. Na coluna D tem a N1, e na E e F, a D2 é P2, a e F e G. Estou na linha número 10 aqui. A G era N2, G é N2, H vai ter N3, aí eu calculei, né, N2, N3 em função da N2. Na coluna I, a quantidade de presenças, está aqui, ó, a quantidade de presenças, está aqui.
Coluna I, né? Na coluna J, a situação do aluno, a gente já fez tudo direitinho. Na coluna K, a nota da P3, que foram digitadas. Na L, eu coloquei aqui a nota final, ok. Na M, eu coloquei a situação final, ok. E pronto, agora vamos ver aqui a questão da pontuação. Vamos checar aqui. Vamos lá. Item 1, elabora uma planilha eletrônica para calcular a média, analisar a presença e verificar a situação dos alunos da disciplina de instrução informática. Ok, aqui eu já faturei 2 pontos, que já está tudo de acordo. Formatar a linha com o tipo das colunas com preenchimento de cor cinza e negrito. Então, está aqui, ó. Cor cinza e negrito. Tipo das colunas, ok. Preencha as células com os dados de pelo menos 10 alunos. Olha, eu só vou deixar os 5 alunos aqui de acordo com o modelo, mas ele tem que ser preenchido com 10 alunos, tá? Tem que preencher 10 alunos aqui, e dados completamente diferentes desses aqui, né? Ou seja, os nomes diferentes, a P1, a D1, a P2 e a D2, completamente diferente. O resto já está tudo pronto para calcular. Claro que você vai ter que mudar também o número de presenças, e no caso da P3, tem que informar para aqueles alunos cuja situação for prova final. Tá? Isso em função dessas notas que foram digitadas. Muito bem. Fiz essa formatação, somente o título lá com o nome da disciplina está com tamanho 14, o restante é tudo 12, né? Arial, aqui Time News Roman, e aqui Arial, legal. Formatei os campos das notas, tudo com uma decimal só, assim, calculei a N1 e N2, calculei a N3, defini uma fórmula para a situação, calculei a nota final, calculei aqui, ó, defini a situação final, está aprovado ou está reprovado, formatei a coluna de situação final, alterando a cor da célula para vermelho, automaticamente, quando o valor da célula for reprovado, fizemos isso, automaticamente a planilha já foi salva com a extensão ODS, só faltou exportar a planilha para PDF, é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Parte final, eu venho aqui, ó, salvo mais uma vez, arquivo, tenho aqui uma opção, menu arquivo, opção exportar como PDF, clico aqui. Como ele não pediu para mudar as características do PDF, eu vou manter essas configurações padrão, vou simplesmente clicar aqui em exportar, vou lá naquela pasta, ele já vai salvar aqui, ó, ad2-aluno-física.pdf. Beleza. Salvei. Bom, ele tem que ter gerado lá na pasta o AD2 aluno física PDF. Está aqui, ó. Aqui, duplo, né? Opa, olha só que legal. Olha que bonitinho que ficou. Olha que bonitinho que ficou o nosso PDF. Olha, lindo. Vamos comparar com o modelo que foi proposto? Vamos lá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos comparar aqui, ó. Olha só que legal. Está muito parecido, né? Deu uma diferença aqui da minha planilha, da nota final da minha para dele, mas como eu tenho certeza de que o que nós fizemos aqui está correto, então a gente vai dar por encerrado, né? Então, gente, ó, assim que ficou o nosso PDF, assim que ficou a nossa planilha, totalmente construída, espero não ter esquecido nada, e acabou, não tem mais nada, fechou, denunciado, e assim ficou a planilha, já está salva tudo direitinho. Eu vou agora voltar aqui, ó, para esse nosso papo, vou parar aqui a apresentação e quero me despedir de vocês, dizendo que se vocês fizerem desse jeito, não tem dúvida que é nota 10, tá bom? Pessoal, eu vou parando a gravação por aqui, valeu, um abraço, boa sorte aí no desenvolvimento da planilha, valeu? Até a próxima, pessoal. Tchau para vocês.